É no contexto histórico da conquista do Ocidente que se passa a história desta terrível família. Após a Guerra Civil, o povo indígena Osage foi despojado de suas terras. Eles então deixaram para trás um vasto território desabitado em Cherryville, no estado do Arkansas, que em breve seria ocupado por 5 famílias, entre elas a família Bender, que se mudaram para a região em 1871. Eles aproveitaram um vasto terreno que possuíam para estabelecer um pomar, uma horta e um celeiro. Eles também construíram um albergue de madeira em 2 partes. A sala da frente servia de armazém e a sala dos fundos destinada ao alojamento, onde alugavam para viajantes que passavam pela trilha de Osage e precisavam pernoitar. Mas o que poucas pessoas sabiam na época é que a família Bender, na verdade, era uma família de serial killers. A família Bender era composta pelo pai John Bender, apelidado de Pa, um homem alto e rude na casa dos 60 anos. Ele falava um inglês pouco compreensível devido ao seu forte sotaque holandês. A mãe, Marlee Bender, na casa dos 40 anos, foi apelidada de Ma, mas também era conhecida como a Bruxa por seus vizinhos, por causa de sua antipatia e seu caráter desagradável. Os filhos são John Jr., um jovem de 20 anos, bonito, mas considerado estúpido, porque tinha o hábito de rir sem motivo aparente, quase que compulsivamente. Finalmente, a sua irmã, Kate, que se diferenciava do resto da família. Com 23 anos, esta linda, sociável e inteligente jovem sabia muito bem como ganhar dinheiro facilmente. Ela passava seu tempo na cidade organizando noites caras de espiritualidade, fazendo-se passar por uma vidente e curandeira, oferecendo seus serviços ocultistas. Ela também era conhecida em toda a região por oferecer aos clientes homens da pousada da família outros serviços mais íntimos e por promover o amor livre. A jovem Kate também é mencionada por outro motivo muito mais conturbado: sua relação fraterna, um pouco próxima demais. Muitos consideravam que ela tinha um caso de amor com o próprio irmão. Aos poucos, o padrão da família normal vai desaparecendo, ainda mais quando percebemos que os Benders, na realidade, não são uma família. Aquele chamado de pai nunca teve o sobrenome Bender. Seu nome verdadeiro é John Flinkinger. A mãe, na verdade, se chamava Almira Make, e por trás de sua aparência de mulher repulsiva, mas banal, existia um passado muito mais sombrio. Almira já tinha sido casada antes com um homem chamado George Griffith, com quem teve 12 filhos. Ela então se casou várias vezes e todos os seus maridos morreram um por um de um misterioso ferimento na cabeça. Em relação ao suposto filho John Jr., seu nome verdadeiro era John Gebhardt e também não tinha nenhuma ligação com o sobrenome Bender, ou mesmo com qualquer membro da dita família. O único vínculo familiar que se pode estabelecer entre todas essas pessoas é que Kate, na verdade, se chamava Eliza Griffith. Portanto, era mesmo filha de Almira, a 5ª filha da mulher, para ser mais exato. Os estranhos fenômenos que giram em torno da família Bender começaram em maio de 1871, quando o corpo sem vida de um homem foi descoberto no vilarejo de Drum Creek, perto de suas terras. O pobre Sr. Jones foi encontrado com um crânio despedaçado e a garganta cortada. No ano seguinte, 2 novos corpos foram descobertos no rio, com exatamente os mesmos ferimentos fatais. O dono desta parcela do rio, que atravessava suas terras, foi interrogado, mas sem sucesso. Não havia mais ninguém de quem se pudesse suspeitar, e os policiais abandonaram a investigação em poucas semanas. A verdade é que, no início de 1872, os Benders montaram uma tática sombria para enriquecer e satisfazer seus impulsos terríveis. O clã Bender, mais unido do que nunca pelo horror, agiam de acordo com um modus operandi muito preciso. Quando um possível cliente passava nas proximidades do albergue, Kate se encarregava de atraí-lo para dentro da casa de madeira. Ao mesmo tempo, o pai se escondia atrás de uma porta e uma vez que o viajante entrasse, Kate o chamava para se hospedar, oferecendo alguma bebida em seguida. Ela tomava cuidado para que o homem ficasse de costas para o pai.
Então, depois de ter tido uma longa conversa com o cliente a fim de estabelecer seu nível de riqueza, ela em seguida acenava com a cabeça para o pai, selando o destino do viajante. John Bender se apressava em quebrar seu crânio com um martelo, acertando-o por trás, e em seguida roubavam seus pertences, descartando o corpo nas redondezas. Várias pessoas morreram nessas condições, como John Sawers e John Gray, mas eles perderam a vida por uma pequena quantia em dinheiro. Além desses dois homens, também podemos citar Ben Brown, que foi assassinado pela família e lhe roubaram $2.600. Existem outros casos ainda mais perturbadores, como o do coronel McCarthy. Ele tinha apenas $38 no bolso, uma carroça e 2 cavalos. O mesmo aconteceu com Henry Mackenzie, que partiu para se estabelecer nas dependências da família Bender. Ele foi morto com apenas $36 no bolso, além de 2 cavalos, igualmente a um homem chamado John Boyle, que tinha apenas $10, uma égua e um selo no valor de $800. No final do mesmo ano, em 1872, um homem chamado George Launcher e sua filha deixaram Independence após a morte de sua esposa e se mudaram para Iowa para começar uma nova vida com a quantia de $1.900 no bolso. Cruzando o caminho da terrível família Bender, eles nunca poderiam imaginar quão terrível seria o seu destino. Foi depois desse último assassinato trágico que o laço se apertou em torno dos criminosos. Por um lado, em 1873, com os números de desaparecimentos começando a chamar a atenção das pessoas, os viajantes então começaram a evitar este caminho mortal. E mesmo sem abrir uma investigação formal, patrulhas policiais eram regularmente enviadas para o local e monitoravam todos que passavam. Certo dia, um homem chamado Dr. William York, que era vizinho e amigo de uma das vítimas da família Bender, sem notícias do homem há vários dias, resolveu procurá-lo naquela primavera. Ele chegou na região e começou a questionar todos na vizinhança, mas não teve sucesso. Então, começou a sua jornada de volta no dia 9 de março. Provavelmente ele se hospedou no albergue da família Bender e nunca mais foi visto. E foi aqui que a família Bender cometeu o seu maior erro. Ávidos por sangue e dinheiro, eles obviamente não conversaram o suficiente com o médico para saber se ele tinha família ou irmãos. E ele tinha 2, muito importantes. Um chamado Ed York, um renomado coronel, e o segundo, Alexander York, um ilustre senador. Os dois montaram um grupo com nada menos que 50 homens para procurar e investigar o sumiço do irmão. Depois de questionar várias pessoas nas redondezas, eles finalmente chegaram à pousada da família Bender no dia 28 de março. O coronel York, após explicar sua situação, pediu para falar com os donos da pousada. Kate alegou que sua mãe não falava inglês, mas admitiu que o Dr. York havia se hospedado em seu albergue, mas que ele saiu de lá no dia seguinte, são e salvo. Kate foi tão convincente que o coronel York aceitou a sua explicação e até aceitou um convite para jantar. Os Benders perceberam que seria muito imprudente fazê-los desaparecer e então os deixaram vivos. Ed York, por sua vez, voltou ao albergue 5 dias depois, em 3 de abril, devido ao relato de um viajante que conseguiu escapar do albergue e alegou que a mãe o havia ameaçado com a faca. No início, John Jr. negou as acusações contra sua mãe. Este depoimento foi o suficiente para convencer os dois irmãos York da culpa dos Benders. Kate, sentindo que a situação estava saindo do controle, tentou de tudo e propôs ao coronel que voltasse sozinho na noite seguinte para aproveitar seus dons de clarividência para encontrar o seu irmão. Mas foi em vão, ele recusou a proposta, pois já estava convencido de que eles tinham alguma coisa a ver com o desaparecimento. Ele então decidiu tentar encontrar algumas evidências com sua equipe na vizinhança dos Benders, e neste ponto já não havia mais dúvida. Os Benders foram acusados e deveriam ser arrastados para a forca imediatamente. Ao mesmo tempo, comunidades vizinhas acusaram os índios de serem os responsáveis por todos esses desaparecimentos misteriosos. Portanto, uma reunião foi organizada no condado de Sherville, a fim de esclarecer esta história. Na reunião, que contou com a presença de quase 100 pessoas, junto com John Bender e o coronel York, foi decidido que todas as pousadas e casas seriam revistadas em busca de evidências ou pistas. Mas 3 dias após esta reunião, um pastor conduzindo o seu rebanho passou pela região. Ele viu que tudo estava deserto e que os animais da família Bender estavam famintos. Eles tinham sido abandonados à própria sorte. Ele, portanto, se apressou em informar ao prefeito, que imediatamente contatou o coronel York.
O coronel partiu para a residência, mas foi retardado devido ao mau tempo. Ele estava acompanhado de 100 homens e só pôde iniciar as buscas alguns dias depois. Chegando na residência da família Bender, Ed, York e sua equipe só puderam ver que toda a casa havia sido esvaziada, sem alimentos, roupas ou qualquer pertence da família. Eles conseguiram encontrar pelo menos 10 buracos de bala no teto e na parede, sugerindo cenas de luta entre os assassinos e suas vítimas. Então, sentindo um odor fétido que não era um bom sinal, Ed começou a vasculhar o local cômodo por cômodo. Tinha um alçapão escondido. Uma vez aberto, a equipe de busca não encontrou nada, exceto algumas manchas de sangue no chão. Eles decidiram, portanto, sondar todo o terreno e usaram uma haste de metal para cavar o chão e assim tentar encontrar algum corpo ou restos mortais. E foi com essa técnica que o coronel York descobriu o corpo do seu irmão mais tarde. Ele havia sido enterrado de bruços, em uma profundidade muito rasa. Depois da descoberta trágica, eles encontraram outros 9 corpos nas mesmas situações. Exaustos e com a noite chegando, eles resolveram terminar a busca na manhã seguinte. Ao amanhecer, os homens encontraram mais 8 corpos. Não muito longe dali, perto de uma macieira, foi encontrado o corpo de mais um homem. A cena era terrível, mas eles precisavam descobrir mais. E descobriram. 4 homens não identificados foram exumados. Foi verificado que todas as vítimas encontradas tiveram seus crânios fraturados com um objeto contundente, provavelmente um martelo, e suas gargantas foram cortadas. Conforme o caso começou a se espalhar, jornalistas de Nova York e Chicago foram ao local dos crimes. Um total de 3.000 pessoas estiveram presentes no local e o albergue foi totalmente saqueado até os tijolos. Uma caçada foi iniciada à família Bender, ou por qualquer pessoa que tivesse alguma notícia sobre eles. As pessoas, ansiosas para fazer a família pagar, enforcaram 3 amigos dos Benders em uma viga da pousada antes de deixar o local. Por sua vez, o senador York, enlutado pela perda de seu irmão, prometeu uma recompensa de $1.000 para quem conseguir encontrar a maldita família Bender. Afetado por tal drama em sua cidade, o governador Osborne, por sua vez, prometeu uma recompensa maior, $2.000 pela apreensão dos 4 fugitivos. A sede de justiça e vingança de todos acabou sendo recompensada. Poucas semanas depois, 12 homens foram presos por envolvimento na ocultação de bens das vítimas da família Bender. Um deles fazia parte do comitê de vigilância da cidade. No entanto, um sabor amargo do inacabado persiste. Os principais culpados ainda estavam foragidos. Os detetives que conseguiram rastreá-los encontraram a carroça dos Benders a 17 quilômetros do albergue. Mais tarde, foi descoberto que nesta localidade eles compraram passagens de trem para a cidade de Humboldt. Então a família se separou. John e Kate desceram do trem em Chanute e pegaram outro trem para o Texas, especificamente Denison, no condado de Red River. Como resultado, eles desceram e caminharam em direção à fronteira do Novo México. Então os detetives perderam o rastro. Quanto ao pai e à mãe, eles conseguiram chegar em Kansas City, onde os detetives presumiram que compraram novas passagens para o Missouri e também perderam seus rastros. Deste ponto em diante, muitas histórias são contadas sobre a captura ou a execução da família Bender. Podemos ouvir sobre um grupo de indivíduos que supostamente os pegou e atirou na cabeça de todos, exceto em Kate, que eles decidiram queimar viva. Outros contam que uma equipe teria linchado toda a família e depois jogado os restos mortais no rio. Outros ainda afirmam que eles foram baleados e enterrados em uma campina. No entanto, nenhum desses famosos grupos de vigilantes se comprometeu a fornecer evidências tangíveis para receber a recompensa de $3.000. Portanto, podemos facilmente deduzir que se trata apenas de boatos infundados e falsos. A história se espalhou, distorceu e a caça continuou por quase 50 anos. A sombria história da maldita família Bender ressurgiu quando, em 1884, foi relatado que John Bender havia cometido suicídio no lago Michigan. No entanto, uma outra história, muito mais plausível, tende a desacreditar essa teoria do suicídio. No mesmo ano, um homem que se encaixava na descrição de John Bender foi preso em Montana por um assassinato cometido com um martelo em Idaho. Durante sua prisão, uma mensagem foi enviada para Sherrville para obter uma identificação formal e saber se realmente se tratava do pai da família Bender. Infelizmente, o prisioneiro começou a cortar o próprio pé para se libertar das correntes e morreu se esvaindo em sangue.
É claro que a identificação poderia ter sido feita após a sua morte, porém, naquela época as comunicações demoravam a chegar e o meio de transporte não era tão rápido como hoje em dia. Quando as testemunhas chegaram, o corpo do prisioneiro e suposto John Bender estava em um estágio de decomposição muito avançado para tornar possível qualquer identificação. Apesar da identidade incerta do prisioneiro, o seu crânio chegou a ser exibido em um museu com o nome de John Bender até 1920, quando foi roubado. Depois dessa primeira reviravolta na história sórdida, uma segunda reviravolta acontece em 31 de outubro de 1889. Duas mulheres são denunciadas e presas em Michigan, uma chamada Almira Moore e a outra mais jovem, chamada Eliza Davis. Esses dois nomes lembram as identidades reais das mulheres da família Bender. Elas imediatamente são colocadas sob custódia. Dois residentes da trilha Osage foram enviados ao local e reconheceram que eram de fato Kate e Almira Bender. Segundo outra fonte, um dos vizinhos da família Bender se dirigiu a Michigan e as identificou pessoalmente. Bom, não importa qual das duas fontes esteja certa. Definitivamente aquelas duas eram as mulheres da família Bender. Além disso, Kate mais tarde assinou sua confissão. Identificou que a mulher que a acompanhava era de fato Almira Bender. Após essa confirmação, as duas mulheres foram transportadas para o Kansas, onde outras pessoas a identificaram. Elas foram julgadas pelos seus crimes em 1890. Inesperadamente, as acusações contra as duas assassinas foram retiradas após a apresentação de uma certidão de casamento com o nome de Eliza Davis, de Michigan, na época dos assassinatos. Essa certidão servia como um álibi sólido, e Kate provavelmente deve ter confessado sob tortura. As duas mulheres foram representadas por um advogado, que posteriormente foi acusado de falsificar a autenticidade do documento. Nesse meio tempo, as duas mulheres foram soltas e nunca mais foram encontradas. A justiça nunca foi feita nessa história sórdida. Mas, graças ao saque da pousada, foram encontrados os 3 martelos usados pela família para cometer seus crimes. Em seguida, esses martelos foram exibidos no Museu Bender. Esta é a única coisa que resta do caso da família Bender até hoje. Embora a internet esteja cheia de teorias sobre a família Bender, a realidade é que o destino deles é incerto. Alguns dizem que escaparam, outros dizem que foram mortos por vingança. Mas a verdade factual da história é imprecisa. E assim termina o caso da primeira família de assassinos em série dos Estados Unidos.